sétimo ano, como é que vocês estão nessa manhã de segunda-feira? Espero que estejam bem, tenham passado aí um ótimo final de semana. Semana passada nós fizemos as nossas primeiras avaliações do quarto bimestre, de todas as disciplinas. Isso significa, pessoal, que nós estamos na reta final para que a gente possa encerrar esse ano de 2020, né? Então, hoje nós iniciamos em Geografia o nosso último capítulo do nosso módulo 4, o nosso capítulo 8. Então, já pega aí o seu livro, né, o módulo 4, já vai abrindo aí no capítulo 8. Pessoal, e hoje também nós damos início, né, ao projeto de autoestima. As nossas avaliações, as próximas avaliações, as segundas avaliações do quarto bimestre, elas vão acontecer nos dias 30 de novembro ao dia 4 de dezembro. Depois disso, nós vamos ter as aulas, né, de recuperação para aqueles alunos que ainda não alcançaram a média, seja no terceiro ou no quarto bimestre. Tranquilo? Então, se você tirou nota baixa no terceiro bimestre, calma, tá? A recuperação ela ainda vai ocorrer, vai ser uma recuperação, então, semestral, tá? Pessoal, outra coisa. Hoje também inicia, né, o projeto de autoestima, que é um projeto interdisciplinar de todos os professores, do qual você pode elaborar um podcast. Pessoal, lembrando que esse trabalho, tá, ele é um trabalho facultativo, ou seja, você pode ou não fazê-lo, mas os alunos que fizerem esse trabalho, que toparem fazer esse áudio, né, falando um pouco da autoestima, baseado em alguns tópicos, e aí durante agora as nossas aulas nós vamos falar um pouco desse projeto, e vocês terão live de informática com o Gleidson. O Gleidson vai estar trabalhando com vocês exatamente a ferramenta do podcast, que já está tão comum nos nossos dias, né, de hoje. Tenho certeza que você deve acompanhar algum youtuber, alguém que faça podcast aí, e você deve ouvir os podcasts dessa pessoa. Agora é a vez de vocês fazerem isso. E os alunos que toparem fazer o podcast, eles vão estar isentos de fazerem as últimas avaliações. Ou seja, os alunos que fizerem o projeto da autoestima não vão precisar fazer as últimas provas, porque eles vão ser avaliados pelo projeto. Então, eles vão entregar um trabalho, um áudio de podcast, e eles vão ser avaliados, então, por todas as disciplinas, tá bom? Um incentivo aí para vocês poderem participar, então, desse projeto, finalizando, pessoal, 2020 de uma forma mais tranquila e, enfim, tá? Então, qualquer dúvida quanto ao projeto, qualquer dúvida que vocês tiverem durante a execução do trabalho de vocês, vocês podem me procurar, podem procurar qualquer um dos professores, tá? Todos se disporam a ajudar vocês como tutores mesmo, né? Como orientadores para esse trabalho. Então, basta procurar. Se você tem mais afinidade com a Cristiane, procure a Cristiane. Se é com a Val, procure a Val, a Iris, o Gleidson, o Matheus, a Josane, né? O Stephanie, o Gleidson. Estamos todos, pessoal, abertos, né? Podem me procurar. Todos nós estamos abertos, então, para ajudar vocês. Beleza? Já abriram aí o módulo 4, capítulo 8 de Geografia. Vou projetar aqui na tela pra gente, tá bom? Só para que a gente possa acompanhar, nós possamos acompanhar juntos, então. Deixa eu colocar aqui na tela, me colocar aqui num cantinho. Pronto, acho que deu. Pessoal, esse então é o nosso capítulo 8. No capítulo 8, então, nós vamos entrar agora para falar sobre a região norte. Nós já falamos de todas as outras 4 regiões do Brasil. Nós já falamos do Nordeste, falamos do Sul, falamos do Sudeste. Ainda nesse bimestre nós falamos do Centro-Oeste. E agora nós vamos entrar na região Norte, tá? Lembrando, pessoal, que quando nós falamos da região Norte, nós estamos falando de 7 estados, não é? Primeiro, é a maior região em área do nosso Brasil, né? Então, a região Norte, ela é a maior de todas as regiões, tá? E ela tem estados gigantescos, como é o estado do Amazonas, o estado do Pará,
tá? E os outros estados não são estados pequenos em questão de extensão territorial, né? Então nós vamos ter aqui, pessoal, o estado do Amazonas, o estado de Roraima, o estado do Amapá, o estado do Pará, o estado do Tocantins. Tem muita gente que confunde Tocantins achando que é do Centro-Oeste. O Tocantins já foi do Centro-Oeste. Hoje, pessoal, na divisão do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Tocantins ele pertence à região norte. Nós temos então Rondônia e o Acre, beleza? Então são 7 estados que compõem então a região norte. E vamos lembrar as capitais de cada um deles, pessoal? Capital do Amazonas, representadas pela sigla AM, é Manaus. Capital de Roraima, representado pela sigla RR, é Boa Vista, tá? Deixa eu fazer aqui uma setinha, que eu acho que vai ficar melhor pra gente. Então, ó, Manaus é capital do Amazonas. Boa Vista de Roraima. Capital do Amapá, Macapá. Capital do Pará, pessoal, é Belém, tá? Capital do Tocantins é Palmas. Capital de Rondônia é Porto Velho. E capital do Acre é Rio Branco, tá bom? Então, essas são as 7 capitais também da região norte, beleza? Então, nós já vimos que a região norte é a maior do Brasil. Ela é composta por 7 estados, né? Nós vimos quais estados são esses: Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, Roraima e Rondônia e Acre. E nós vimos as capitais de todos esses estados. Pessoal, então vamos lá para o que nos interessa, né? Para o nosso conteúdo aqui. Primeira parte, nós vamos ver hoje sobre os aspectos naturais e populacionais de ocupação, então, desse território. Vamos lembrar, pessoal, que quando nós falamos da região norte, nós estamos falando, então, de 2 principais climas, tá? Então, nós vamos ter 2 climas. Nós vamos ter um clima equatorial e o tropical típico. O equatorial, pessoal, é o clima predominante. É esse verdão que vocês estão vendo aqui, ó, no mapa, tá? Ele pega, pessoal, quase todos os estados da região norte, beleza? E ele é um clima extremamente úmido e extremamente quente. Equatorial, porque está na faixa da linha do Equador. É um clima quente, pessoal, e muito úmido. Chove bastante, tá? E nós temos o tropical típico, que está representado por esse amarelinho, pessoal, que é o clima do Tocantins, e nós vamos encontrar também ele lá em Roraima, né? Pessoal, que é o clima do estado de Goiás também, aquele que vai ter uma estação seca e uma estação chuvosa, mas também sendo quente durante todo o ano, beleza? Então nós temos 2 climas predominantes, o equatorial e o tropical típico, tranquilo? Pessoal, e aí quando a gente entra em vegetação, é claro que a vegetação ela depende do clima, né? Se o clima é equatorial úmido, nós vamos ter a floresta amazônica. A floresta amazônica é a vegetação típica do clima equatorial úmido, tá bom? O clima de cerrado, a vegetação de cerrado, ela vai estar principalmente aqui no Tocantins, né? Por causa daquele clima do tropical típico. Mas nós vamos encontrar também o campo aqui em Roraima, e nós já vimos isso, né? Nós vamos encontrar aqui também no litoral, né? Do Amapá, do Pará também aqui, ó, uma vegetação litorânea. Mas quais são as 2 vegetações predominantes? Floresta amazônica e o cerrado. Mas principalmente, pessoal, ganhando de longe, nós vamos ter a floresta amazônica, que é a vegetação típica do clima equatorial. Beleza? Pessoal, então vamos lá. O que é importante aqui sobre a estação da chuva, né? Na floresta amazônica? A própria floresta amazônica, pessoal, ela é mantenedora, tá?
de sua própria biodiversidade, da sua própria nutrição. Por que essa fotografia ela é importante? Nessa fotografia, a gente vê como é que é o solo da floresta amazônica. Nesse solo, pessoal, nós vamos ver muito material orgânico, ou seja, formação do humus, né? Que a gente vê lá que é uma das camadas do solo. Vocês viram em ciências, já viram isso também em geografia, né? E essa matéria orgânica, ela vai ser importante porque ela vai trazer nutrientes para aquele solo. Uma curiosidade, pessoal, é que o solo da Amazônia é um solo muito pobre, tá? Então, quando a gente desmata a floresta amazônica e a gente tira esse humus do solo, aquele solo tem uma grande tendência de sofrer desertificação, ou seja, de ele se tornar um solo estéril, né? Um solo que não vai nascer mais nada ali, porque ele é um solo muito pobre. Ele só tem toda aquela exuberância, aquele verde, porque a própria floresta amazônica ela se autoalimenta, né? Porque as suas folhas viram matéria orgânica que vão virar nutrientes no solo, do qual essas árvores, essa vegetação, ela vai se nutrir novamente, tá? E fora toda a umidade, né, que nós encontramos aí na própria floresta amazônica. Daí a importância de nós preservarmos a vegetação natural, porque se nós retiramos essa vegetação natural, o risco de mudança, né, no solo é gigantesca, tá bom? Pessoal, outra coisa importante é a questão da floresta amazônica, da vegetação amazônica. Ela pode ser dividida em 3 categorias, tá? A gente vê isso aqui nessa imagem. São 3 categorias. Deixa eu escrever aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Que são os igarapés. Deixa eu só consertar aqui isso. Deixa eu diminuir um pouquinho essa fonte para ficar melhor. Assim. Nós vamos ter, ó, os igarapés, tá? Aqui. Então, nessa região aqui, nós temos a questão dos igarapés. Nós vamos ter aqui, nessa região, a mata de várzea, tá? Então, a mata de várzea é essa daqui. E aqui nós vamos ter a mata de terra firme, tá? Então, aqui nós temos a mata de terra firme. Pessoal, por que nós temos essa diferença? Os igarapés. Os igarapés, pessoal, é aquela região da floresta amazônica que fica alagada a maior parte do ano, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas imagens, né, de igarapés para vocês terem uma ideia, ó. Esse é um igarapé, tá? Então, os igarapés, eles ficam alagados a maior parte do ano, tá? Olha aí, ó. As árvores, elas ficam mesmo dentro da água, tá vendo? Existem imagens, por exemplo, de igarapés, que nós vemos as pessoas, inclusive, com canoas, né? Passando aí por dentro, ó, dos igarapés, tá bom? Então, esse é o igarapé. O igarapé, ele fica inundado, tá? Durante todo o ano. Diferente, pessoal, da mata de várzea. Por quê? A mata de várzea, ela é aquela mata, pessoal, que ela fica alagada durante as cheias, tá? Então, só durante as cheias é que as matas de várzea, elas vão ficar, então, alagadas. Então, elas ficam alagadas durante a cheia, mas durante o período de estiagem, quando não está chovendo, elas não ficam alagadas, tá? O que também é diferente, pessoal, da mata de terra firme. O que é a mata de terra firme? É aquela mata, pessoal, que nunca é alagada, tá? Então, essa é a diferença. Quando a gente fala, então, dos igarapés, é essa região que pode ficar alagada durante um período, fica alagada durante todo o ano. A mata de várzea, ela se alaga apenas no período de cheia. E a mata de terra firme,
ela não se alaga em nenhum período do ano, beleza? Então, pessoal, esses são os 3 tipos aí que nós temos, né, de floresta amazônica. E é importante saber, tá? A diferença dos igarapés, das matas de várzeas e das matas de terra firme. Mas os próprios nomes dizem, né? Pessoal, outra coisa interessante aqui é sobre a Amazônia legal, tá? E a Amazônia real, tá? O que é a Amazônia legal, pessoal? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. O que está circulado aqui com essa linha verde, né, mais escura, é a área da Amazônia real, tá? Ou seja, pessoal, se vocês observarem, a Amazônia, ela ultrapassa os limites do Brasil. Então, nós vamos ter floresta amazônica na Guiana, no Suriname, na Guiana Francesa, na Venezuela, na Colômbia, no Peru, na Bolívia, no Equador, tá? Então, nós temos floresta amazônica em vários outros países e não só no Brasil, tá? Já que a floresta amazônica, ela não respeita apenas a questão territorial. Entretanto, nós temos a Amazônia legal. Quando nós falamos da Amazônia legal, que é essa que está arriscadinha aí, tá? É a parte da Amazônia que está dentro do território do Brasil. Ou seja, é a parte da Amazônia que está sob responsabilidade do governo, que é soberano do Brasil, tá bom? Então, nós temos a Amazônia real, que é muito maior do que a Amazônia, né, dentro do Brasil, e nós temos a Amazônia legal, que é a Amazônia que está dentro do Brasil, tá? Então, isso é muito importante a gente destacar essas diferenças, tá? Então, enquanto aqui, ó, nós temos aqui dentro do Brasil, nós temos a Amazônia, né, real, aqui fora do Brasil, nós temos aqui a Amazônia, né, a Amazônia real, fora do Brasil, tá? Que é essa Amazônia todinha aí que nós temos, tá? Pessoal, outra coisa importante é sobre a hidrografia, né? Nós sabemos, pessoal, que na região norte nós temos os maiores rios do Brasil. Aliás, o maior rio do mundo está na região norte, que é o rio, né, Amazonas. Lembrando que o rio Amazonas, ele surge, né, da união de 2 grandes rios. O Rio Negro, né, que surge daqui, com o rio Solimões. Então, o Rio Negro e o rio Solimões, eles se fundem e formam aí o rio Amazonas, que é um rio, pessoal, gigantesco, tá? A gente, quando pensa rio, a gente pensa os nossos tipos de rio, né? Mas o rio Amazonas, pessoal, ele é tão grande em extensão territorial que em algumas regiões do rio você não consegue ver a margem do outro lado, tá? Tamanho a dimensão, a extensão desse rio. É um rio realmente assim gigantesco, né? Ele parece um mar, né, de rio, né, de tamanho a sua extensão. Aqui eu estou colocando só do gigantesco, tá? Pessoal, então vamos lá continuar aqui. Queria falar um pouquinho sobre a população. Deixa eu mostrar para vocês, na verdade, esse slide aqui. Isso. Deixa eu projetar ele aqui para vocês, que é sobre como que como a região norte, ela foi sendo ocupada, né, com o tempo. Então, vamos lá. Vou falar um pouco sobre os aspectos físicos gerais e a ocupação do espaço da região norte. Nós já falamos, né, dos 7 estados que compõem a região norte. Nessa região nós temos também o arco do desflorestamento, de desmatamento. É aqui que nós falamos sobre a expansão da fronteira agrícola, vocês lembram? Quando a gente vivia falando da fronteira agrícola,
A fronteira agrícola, ela cria esse arco de desflorestamento, tá bom? A região norte, pessoal, em alguns aspectos físicos, né? Acontece principalmente pela destruição da floresta, pela extração da madeira, mas também por causa da expansão da agropecuária, né? Pessoal, algumas características interessantes. Por que a região norte, como é que ela foi sendo ocupada? No século XVI, a região norte já era ocupada, inclusive ela foi ocupada antes da região centro-oeste. E ela foi ocupada por causa das drogas do sertão, tá? A gente tem que lembrar disso. As drogas do sertão, pessoal, que eram ali o cacau, a baunilha, as madeiras aromáticas. Depois ali se construiu fortes militares. Os caminhos fluviais ajudaram muito, os rios que são navegáveis, né? Até que no século XIX nós já tivemos então o ciclo da borracha. Vocês lembram que nós estudamos os ciclos econômicos do Brasil? E o ciclo da borracha atraiu muitas pessoas para essa região, né? A região norte, tá? Então, pessoal, aqui sobre a questão de aspecto demográfico, né? Se nós observarmos esse mapa que aparece para vocês aí, quanto mais escuro nesse mapa, mais povoado, né, é o território do Brasil. E se vocês observarem, a população aí, ela se concentra no litoral, né? E não nas regiões, então, da região norte. A região norte, apesar de ser a maior região do Brasil, ela é a menos ocupada. Deixa eu só... Minha luz apagou aqui. Já está noite. Então, pessoal, a região norte ela é a mais ocupada aí do Brasil. Tá? Menos ocupada do Brasil. Beleza? Pessoal, na segunda metade do século XX, aconteceu a criação da Sudam, né, que fez todo um mapeamento aéreo dessa região. Foi quando surgiu o termo Amazônia Legal, a Amazônia que estava dentro do território brasileiro, e ela começa a ser monitorada pelo próprio governo. E aí alguns projetos agropecuários, alguns projetos, né, de mineração para essa região, foram construídas usinas hidrelétricas nessa região e aberto algumas rodovias, como é o caso da Transamazônica. Tudo isso fez com que a migração para essa região, ou seja, o número de imigrantes, o número de pessoas, crescesse, pessoal, cada vez mais nessa região aí, tá? E aí, pessoal, hoje, né, o sistema aí das seringueiras, da colheita do látex, né, a extração do látex, é uma das principais atividades econômicas aí da região norte, né? Pessoal, sobre essa região, eu queria passar um negócio para vocês, mostrar para vocês aqui. Acharam que ia ficar sem atividade para casa, né? Nananina, não. Pessoal, a atividade para casa de vocês, para vocês postarem lá no Homework, tá? A página, pessoal, 34, tá? E a página 35 e 36, tá? Então, essas três páginas. A página 34, a página 35 e a página 36, tá? Do seu módulo 4. Então, vocês vão fazer aí essas três páginas para mim. 34, 35 e 36. Pessoal, e não deixem, depois de realizar as atividades, de postarem lá no Google Classroom para que vocês possam ser avaliados. Tirem a foto aí dessas três páginas e postem antes, pessoal, da nossa live de quarta-feira. Na quarta-feira, tá? Nós vamos realizar lá a nossa live. Eu tenho um encontro com vocês pela manhã, tá? Junto com a professora Iris, que também vai ter live na quarta. E aí, pessoal, nós vamos realizar, então, essas atividades, a correção dessas atividades. Então, elas já devem estar lá no Google Classroom. Então, lembrem-se daquela dica que vale para sempre. A atividade do dia, a gente faz no mesmo dia, tá? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, terminando essa aula, dá um pause, já faça a sua atividade aí, que está muito, muito fácil. E qualquer dúvida, pessoal, qualquer coisa, você pode me procurar
tá? Seja pelo WhatsApp, seja pelas minhas redes sociais. Eu vou estar aqui à disposição de vocês, tá bom? Pessoal, no mais, uma ótima atividade para vocês. Tenham aí uma ótima manhã, né? Um ótimo dia e uma ótima semana, né? Que se inicia hoje. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até! Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar o capítulo 12, a expansão das fronteiras da colônia portuguesa na América. E a gente vai falar um pouquinho, mas já começamos a falar sobre as minas. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas minas. Por que essas minas foram tão importantes? Uma das coisas que a gente vai ver durante essa aula são as formações e as possibilidades de comércio e a formação das vilas, de algumas cidades. E com isso, o desenvolvimento desse centro-oeste brasileiro. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar sobre os tropeiros. Por quê? Como as regiões de mineração, a maioria dos trabalhadores se ocupava exclusivamente na extração do minério, do ouro, no caso, grande parte das mercadorias, como ferramentas, roupas, animais e até alimentos, eram trazidas de outras regiões para abastecer as colônias. Muitas dessas mercadorias eram levadas no lombos de animais, mulas ou cavalos, por alguns comerciantes que eram conhecidos como tropeiros. O percurso de um tropeiro podia durar várias semanas e envolvia aí as regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Essa atividade ela existiu desde o século XVII até o início do século XX. Algumas pessoas, inclusive, ainda trabalham dessa forma no interior, principalmente no interior de Goiás. Eles são chamados de tropeiros, mas eles não vendem mais alimentos. Eles geralmente vendem alguns bens duráveis de consumo, cadeiras, tapetes. Esse tipo de trabalho a gente ainda consegue encontrar no interior de Goiás. A partir do século XVIII, pequenos povoados começaram a surgir ao longo do trajeto das tropas, principalmente no sul e no sudeste, onde os tropeiros paravam para trocar as mercadorias e o gado que eles levavam podia parar também para o pastoreio. Perdão. O comércio nesses povoados, ele desenvolvia naturalmente para atender a essas tropas. Ao mesmo tempo em que os tropeiros eles levavam e traziam mercadorias para esses povoados, eles também se beneficiavam quando eles passavam por lá. Então, os tropeiros eles prestavam uma importante contribuição ao desenvolvimento dessas regiões, porque por onde eles passavam, eles eram responsáveis pela integração econômica e também cultural entre essas regiões do Brasil. E com isso foi aparecendo algumas vilas e algumas cidades. Além dos tropeiros, existia também um outro trabalho que era o dos monceiros. Esse tipo de expedição ele auxiliou no abastecimento das regiões das minas, que foi chamado de monções, as quais consistiam em expedições fluviais, ou seja, feita por meio de canoas pelos rios. Os moceiros, geralmente, eles partiam de Porto Feliz, no rio Tietê, no atual estado de São Paulo, e chegavam até o rio Cuiabá, no atual estado do Mato Grosso. A maior parte da viagem era feita por vias fluviais. E eles transportavam pessoas, transportavam alimentos e vários outros tipos de mercadoria que podiam ser trocadas
por ouro nessas regiões das Minas. O nome Moções, a palavra monção, ela era usada pelos portugueses para denominar aí os ventos que ocorriam na costa meridional. Esses ventos, eles duravam em média 6 meses e sopravam do continente para o Oceano Índico. E depois ele soprava os 6 meses seguintes do ano no sentido contrário. E isso, então, determinava a saída das expedições marítimas de Lisboa. Na colônia, as expedições elas utilizavam as vias fluviais e também tiveram o mesmo nome, monções, mas não por causa dos ventos, mas principalmente por submeter o regime aos rios. É, seria mais ou menos a mesma coisa que o tropeiro, porém, essa mercadoria era transportada e comercializada pelo rio. E eles partiam sempre na mesma época do ano, nas cheias dos rios, em março, abril. E quando os rios, eles, na cheia, na época que a gente denomina como cheias, é a época em que os rios eles têm mais facilidade para navegar por esses rios. E essa facilidade tornava a viagem menos difícil e um pouco menos arriscada. No início, as monções elas transportavam principalmente alimentos. Depois, com o passar do tempo, elas começaram a transportar pessoas, começaram a transportar mercadorias que ia para além de apenas alimentos. E a população das minas, elas necessitavam desses produtos porque as pessoas que estavam nessa região das minas, elas não pensavam muito em conforto, em alimento, não pensavam muito em nada disso. Elas estavam ali, na verdade, com o pensamento de explorar o máximo possível para poder obter um enriquecimento rápido. A viagem dos moceiros, ela era uma viagem bem difícil, porque alguns locais têm muitas corredeiras e também alguns insetos, peixes perigosos e principalmente tinha o ataque dos índios que estavam ali nessa costa e os índios também usavam esses rios. As canoas que eram construídas por eles, elas eram parecidas, inclusive aprenderam essas técnicas na construção de canoa com os próprios indígenas, que era uma construção de uma canoa de um tronco só, um único tronco, onde eles cavavam esse tronco e faziam a partir do tronco um barco, essa canoa. Algumas canoas elas chegavam a transbordar bastante mercadoria, bastante carga. E com o tempo eles fizeram também, começou-se a fabricar esses barcos com toldos para evitar com que as mercadorias estragassem e também para evitar um pouco a insolação na tripulação. A tripulação ela era formada por um piloto, pelo proeiro e por mais 5 ou 6 remadores. Eles remavam de pé, como os índios faziam. Como eu falei, foi uma técnica que eles aprenderam com os índios. A carga, ela ficava no meio da canoa e os tripulantes na proa e os passageiros na popa. Navegavam uma média de 8 horas da manhã e 5 da tarde. E quando chegava a noite, eles paravam nas costas dos rios e armavam um acampamento para que no outro dia começasse tudo de novo, né? A alimentação deles era basicamente de feijão, farinha, milho, pesca
e frutos que era mais fácil de transportar, e como eles passavam o dia nas embarcações, era um alimento fácil de ser manuseado, que não precisava de muito fogo para o preparo, certo? Então, continuando, a partir disso, dos tropeiros e dos moceiros, se formou algumas vilas, e essas vilas evoluíram para cidades. A descoberta do ouro e do diamante, ela teve essa importante transformação na colônia, por causa do grande deslocamento de pessoas que saíam aí da região, principalmente na região do litoral, para o centro. Houve então a necessidade de serem formadas algumas vilas, e algumas vilas se tornaram cidades. Esse núcleo urbano, eles acabaram se tornando um importante mercado, principalmente econômico, para a colônia. E para levar as mercadorias para essa região e abastecer os mercados, foram abertos vários caminhos, várias estradas, né, que proporcionavam aí uma maior ligação entre essas regiões da colônia. O percurso ele era feito praticamente pelos tropeiros e moceiros, que era um tanto quanto longo e cansativo, sendo necessárias várias paradas para descanso. Nesses locais de parada, também se formavam núcleos populacionais, e no decorrer do tempo tornaram cidade. E a gente tem um caso, que é o caso de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Anápolis também, no estado de Goiás, era uma dessas paradas de tropeiros. E Anápolis hoje é uma grande cidade do estado de Goiás. Delimitação das fronteiras. Em razão à expansão territorial da colônia portuguesa, o Tratado de Tordesilhas, nós falamos sobre ele em vídeos passados, que foi um acordo entre Portugal e Espanha, certo? Esse tratado ele já não correspondia à realidade do Brasil. Então, na segunda metade do século XVIII, foi assinado entre o governo português e o governo espanhol o Tratado de Madrid. Nesse tratado, prevaleceu um princípio de posse, segundo o qual quem tem direito ao território é a nação que efetivamente estava ali ocupando esse território. Antes da assinatura desse tratado, a cidade de Cuiabá, por exemplo, era ocupada por portugueses, porém ficava em território espanhol. Com a assinatura do tratado, a cidade de Cuiabá passou a pertencer a Portugal, porque era uma região onde Portugal já estava estabelecida. O Tratado de Madrid estabeleceu que as fronteiras entre a colônia portuguesa e as colônias espanholas na América seriam determinadas principalmente por limites naturais, como os rios e as montanhas. Então, desde a assinatura do Tratado de Madrid, a configuração do território brasileiro, do território do Brasil, ela sofreu poucas alterações depois da assinatura desse tratado. Vamos falar um pouquinho da arte no Brasil, a arte barroca. A arte barroca ela se desenvolveu em muitos locais da Europa durante o século XVII, predominando nos países católicos principalmente. Uma das medidas da Contra-Reforma foi investir na produção artística, que contribuísse para evangelizar e atingir uma população que era, em sua maioria, analfabeta. A tendência religiosa está presente na construção e decoração de igrejas,
na pintura, na escultura de santos, de anjos, etc. O estilo barroco chegou no Brasil por meio de artistas portugueses que passaram a ensinar suas técnicas a alguns aprendizes brasileiros. Conforme esses artistas brasileiros produziam suas obras, no entanto, eles desenvolviam características próprias que diferenciavam das obras barrocas europeias. Entre esses brasileiros, o que mais se destacou foi o barroco mineiro. No século XVIII, na região de Minas Gerais, se destacou como o mais importante centro econômico e urbano no Brasil por causa das minas. Nessa época, os artistas mineiros foram muito influenciados pelo barroco. Na capitania de Minas Gerais, a diferenciação entre arte local e arte europeia foi muito marcante na região litorânea do país. Por isso, o barroco mineiro foi considerado a primeira expressão artística genuinamente brasileira. Entre os principais artistas barrocos mineiros estão Antônio Francisco Lisboa e Manuel da Costa Ataíde. O que mais se destaca é o artista mineiro Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho. Ele nasceu na cidade de Vila Rica, onde hoje é a atual Ouro Preto, cidade de Ouro Preto. Durante toda a sua vida, o Aleijadinho ele se dedicou à elaboração de esculturas e à decoração de igreja nas regiões de Minas Gerais. E acabou se tornando um dos principais artistas do barroco naquele tempo. Por volta dos 40 anos de idade, o artista ele foi acometido por uma doença que atrofiou muitos dos seus membros e dificultou um pouco seu trabalho. Porém, ele não desistiu. E, com o apoio dos seus aprendizes, ele continuou a produzir belíssimas obras e ficou conhecido como Aleijadinho. Foi ele quem projetou uma das igrejas mais importantes de Minas Gerais, que é a igreja de São Francisco de Assis, lá em Ouro Preto. E fez as esculturas que se encontram, todas as esculturas que se encontram na igreja foram feitas por esse artista. A sua obra, até os dias de hoje, é admirada em todo o mundo, devido à sua beleza e originalidade. Então, galera, a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Iluminismo, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, o que essas três revoluções, o que elas causaram aqui na América, nas Américas espanholas e portuguesas, ok? Então, para hoje, vocês vão fazer a atividade na página 35, são só 3 perguntinhas. Número 4, lembrando que a 34 nós já fizemos, certo? Agora a página 35. Então, de acordo com o texto apresentado na página 28 do seu livro, quais motivos levaram para o surgimento do tropeirismo na colônia? Número 5, o que eram as monções? Número 6, quando a capital da colônia foi transferida para o Rio de Janeiro? Quais foram os principais motivos dessa transferência? Então, vocês vão responder a essas 3 perguntinhas na página 35 do livro, tirar uma foto e postar no Classroom. Galera, como eu já falei para vocês, não adianta você fazer a atividade e não postar. Então, eu preciso que você poste e poste de forma legível. Se não deu para postar em uma foto só, de forma que eu consiga ler, pode ser mais de uma foto, não tem problema, desde que eu consiga ler e corrigir a sua atividade, ok? Então, galera, é isso, nós ficamos por aqui.
Desejo a vocês bons estudos e qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem me procurar, beleza? Ou no WhatsApp, toda a sala já tem meu WhatsApp e pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Classroom também, pelo e-mail. Estou disponível para vocês. Espero que após essa aula vocês anotem as suas dúvidas, os seus questionamentos, que nós vamos responder todas essas dúvidas na nossa live, tá ok? Beijinhos e até a nossa próxima aula.